Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Carlos Moedas, eu, na ausência de algum facto novo, de facto não surgiu aqui nenhum. Nós estamos mais ou menos numa revisão da matéria dada e aquilo que estamos a ter, também acho que podemos dizer com frontalidade, aquilo que está aqui hoje a acontecer é uma espécie de debate póstumo do que foi a atuação do Governo PSD-CDS de que o senhor fez parte. E está a ser feito consigo porque cometeu o pecado, em vez de estar descansado na sua vida, ter decidido candidatar-se a uma Câmara que ainda para mais é a Câmara da capital do país. Se tivesse ficado calmamente onde estava e não estivesse na vida pública, acho que ninguém tem dúvidas que não estaria aqui hoje. Mas a vida é mesmo assim. Eu gostava de ter aqui algumas precisões, porque há algumas ideias que ficaram e que eu acho importante que esclareçam. A primeira foi aqui dito que, a partir do momento da reunião, creio que é de 2 de maio, com o Dr. Ricardo Salgado, tinha informação completa sobre o que se passava no BGES. Eu creio que é importante esclarecer isto, porque eu gostava de saber se nessa reunião com o Dr. Ricardo Salgado ou com o Dr. José Honório, se o Dr. Ricardo Salgado mencionou que o chamado ring fencing, que era uma brincadeira de crianças para ele, e que tinha todo o tipo de esquemas fraudulentos em marcha para pura e simplesmente não respeitar. Se nessa reunião lhe explicou que o BESA era, com o perdão da expressão, era um buraco financeiro como não há. Sabe Deus que créditos de milhares de milhões de euros que, onde ter ido parar, sabe-se lá onde, mas que, com contornos que já não são sequer de falência financeira, são absolutamente fraudulentos e criminais. Portanto, para ter a informação toda é preciso que isto lhe tenha sido transmitido. Portanto, eu gostava de saber se lhe foi transmitido, porque eu suspeito que o que lhe tenha sido transmitido é uma preocupação com uma situação financeira, mas perfeitamente resolúvel e que o Governo, com alguma boa vontade da parte da banca, poderia eventualmente resolver. Eu suspeito que tenha sido isto. E depois também, quanto ao nada fizeram, depois isso pode nos levar a outra discussão sobre o que seria adequado fazer e que eu acho que é muito pertinente, mas não tem a ver propriamente com uma comissão de inquérito. Em segundo lugar, eu também gostava, porque tenho ouvido muitas vezes esta chamada narrativa da saída limpa. E eu confesso, é muito chocante para mim ouvir falar do que foi o programa da Troika e do que foi a saída limpa e do que foi aquele governo, como não se estava a passar nada, sobretudo por partidos que tiveram responsabilidades governamentais, porque eu até posso perceber isso em partidos que não tenham, mas já ouvi aqui hoje, é curiosa a sua preocupação com a saída limpa. O que eu acho que os senhores deputados talvez não compreendam é que não havia nenhum membro daquele governo, desde o primeiro dia em que ele tomou posse até o último dia em que lá saiu, em que grande preocupação não fosse sair daquele infernal programa. Porque aquele governo, é bom que as pessoas se lembrem, no dia em que tomou posse já estava em cumprimento de algumas medidas da Troika e tinha permanentemente aqui equipas a fiscalizarem tudo e mais alguma coisa e, portanto, não tinha sequer liberdade de escolher as suas prioridades políticas. Elas eram escolhidas por terceiros. E, portanto, sim, é para mim vagamente chocante ouvir alguém que é do partido que teve responsabilidades antes que deixou o país neste estado, com esta displicência, dizer porque é que não fez, porque é que não aconteceu. Era tudo fácil. Pois é, tudo fácil. Quando se sai e se deixa o país assim, realmente acha-se tudo fácil. E quanto à saída limpa, eu também gostava de saber quais eram as oportunidades que Portugal tinha ao seu dispor. Primeiro, porque ouvi aqui isto descrever, decidiram fazer um anúncio. Bem, uma saída limpa não é propriamente um anúncio, um brilharete que se decide fazer de uma semana para a outra. Isto não é assim uma coisa muito simples. E depois eu gostava de saber, realisticamente, quais eram as alternativas à saída limpa, porque eu acho que a alternativa realista era termos continuado cá com a Troika e termos continuado com medidas. E é preciso que haja esta consciência de que estas eram as alternativas em cima da mesa. E eu não sei se há aqui algum partido que esteja a defender que queria ter a Troika ainda cá hoje. Mas eu de certeza que não preferia. E, portanto, eu gostava de saber se isto foi tudo assim. Pronto, vamos fazer um brilharete, vamos fazer um anúncio. Era só facilidades, foi um governo de facilidades. E, por último, e porque se falou da estabilidade financeira, não discutiram o BES, que era o grande assunto. Eu gostava de lembrar que, quando este governo tomou posse, é preciso que se perceba a situação em que estava em Portugal. Havia empresas a falirem todos os dias, as empresas não tinham acesso a crédito e é preciso que isto seja bem explicado. O dizer se tratava-se do crédito às empresas no Conselho de Ministros, isto não era uma questão menor, era uma questão de sobrevivência para as empresas e para os seus trabalhadores. Porque se as coisas continuassem como estavam em 2011, era uma questão de sobrevivência. Entenda-se isto, não havia acesso a crédito e é preciso que haja, no mínimo, esta consciência até para percebermos o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer e não voltarmos lá. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Engenheiro Carlos Moedas, faz favor por responder. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que, em relação à primeira pergunta, para que fique claro, obviamente que a única informação
que nessa reunião com o Presidente de um banco que me foi passada foi essa preocupação que tinham sobre aquela área que era o GES não financeira. Isso foi o único que foi dito, não foi falado nem do BESA, nem foi falado nada mais. Portanto, era uma reunião pro forma em que estávamos ali com um Presidente de um banco a dizer que um grupo privado estava em dificuldades e que precisava de ajuda, ao qual, e aqui a memória pode-me falhar, eu disse, pois, então tem que falar com os seus acionistas, tem que falar com os seus credores, sendo um grupo privado não financeiro. Depois, a saída limpa, eu acho que a senhora deputada disse muito bem, não é? Hoje as pessoas já se esquecem disso, não é? O que é que teria sido a alternativa? O que é que teria sido nós continuarmos com a Troika? E até temos um bom exemplo, é olhar para a Grécia, não é? Olhamos para a Grécia e vemos o que é que foi o desastre de ficar com a Troika. E isso é importante relembrar, e é importante relembrar porque não podemos reescrever a história. Não podemos reescrever a história a dizer que naquele momento que tínhamos uma escolha e a escolha era de fazermos algo de muito diferente. Não, naquele governo, a senhora deputada disse, eu às vezes realmente penso nisso, no meu íntimo, não é? Quais eram as escolhas políticas que tínhamos? É que aquilo que nós permitimos foi que outros governos viessem e tivessem eles escolhas políticas que nós não tínhamos. Não havia realmente escolha, era preciso cumprir. E, portanto, é importante. E depois o último ponto que referiu, que foi o ponto da dificuldade de ver empresas que vinham ter connosco, com as dificuldades de crédito, as dificuldades de ver que as empresas poderiam não sobreviver e depois ver aquilo que os portugueses fizeram. E a senhora deputada fez um excelente, na altura, trabalho no setor do turismo, em que as empresas conseguiram virar lá para fora, em que o país conseguiu mudar. E isso são pontos importantes para nós não esquecermos e, portanto, na sua revisão da matéria dada, como disse a senhora deputada, é importante pensarmos nisto com clareza e olharmos para o passado e vermos aquilo que foi feito.